A paz do Senhor, queridos professores. Meu nome é Darlene, sou professora da Escola Bíblica da Assembleia de Deus de Blumenau. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês para compartilhar com vocês dicas, subsídios para enriquecer ainda mais a sua aula. A revista que nós utilizamos é da CPAD e o tema desse trimestre é Igreja, Casa de Deus. A lição que nós vamos abordar hoje é a de número 4 e o título dela, Onde Aprendemos a Palavra. O texto bíblico ele está em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 ao 17. O objetivo da nossa lição de hoje é despertar o interesse do junior em aprender a palavra de Deus. As dicas de louvor que eu trago para vocês hoje, eu dividi ela em duas partes. Eu trouxe dicas de louvores para o trimestre todo, já que nós vamos abordar durante todo o trimestre, vamos ensinar para os juniores que a morada de Deus somos nós somos o templo do Espírito Santo. Então eu separei 3 hinos que falam justamente voltados mais para esse tema. E o primeiro deles é da Aline Barros, Casinha de Jesus. O segundo, Meu Corpo é a Casa de Deus, é um corinho bem pequenininho, então é fácil para eles aprenderem, decorarem. E o outro, Um Deus Grandão, do grupo Radicais Kids. Então você vai escolher um deles e vai cantar durante todo o restante do trimestre. A gente está na lição 4, talvez alguns professores já tenham feito isso, né? Mas eu acho interessante porque eles conseguem aprender a letra da música, a melodia. E a segunda dica minha, então, seria com o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus, vamos falar sobre a importância da obediência. Então, o primeiro hino com o tema da nossa lição é do Diante do Trono, Obedecer. E o segundo, A Palavra do Senhor é Doce. E o terceiro é muito conhecido, que é o corinho Leia a Bíblia e Faça Oração Se Quiser Crescer, do grupo 3 Palavrinhas. Todo o link desses hinos vai estar no nosso material de apoio no site. Então você vai poder ouvir, se você não conhece, você vai poder aprender e depois passar para os seus alunos. E como a gente sempre fala no início, seja sempre o professor o primeiro a chegar na sua sala. Eu tenho certeza que vocês com certeza fazem isso, né? Chegue primeiro na sua sala, prepare todo o seu material visual, tenha certeza de que está tudo pronto, tudo arrumadinho, das atividades. Se você trouxe tudo, arruma tudo, organiza tudo, para que não tenha contratempos e você não acabe perdendo o tempo da sua aula, tendo que ir atrás de alguma coisa que você esqueceu. Receba sempre os seus alunos com muito carinho, abrace, tenha aquele momento de conversa com eles. A gente sabe que o tempo é corrido das aulas, mas tire um tempinho, deixe eles conversarem, conversar com você. Isso reforça os laços entre o professor e o aluno. E isso é muito bom. Depois você convida todos para fazer oração. Eu sempre coloco os meus alunos em círculo para a gente poder orar de mãos dadas. Logo após a gente sempre canta os hinos de louvor ao Senhor com eles. E depois você acomoda os seus alunos. Senta eles no lugarzinho deles e continua a sua aula. Para o memorizando, né? A revista da CPAD, ela sempre traz um versículo para a memorização da lição, né? O nosso versículo de hoje, ele é um pouquinho extenso, mas através de dinâmicas você vai conseguir fazer com que eles memorizem, repitam com você o versículo. Então, o versículo é: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Ele está em Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 9. Para a visualização desse versículo, eu confeccionei esse visualzinho aqui. Mas você pode estar escrevendo esse versículo no seu quadro, escrevendo numa cartolina. Mas se você quiser fazer um desse, é bem simples. Você vai precisar de uma superfície rígida, de um papelão ou uma placa de Eucatex. A placa de Eucatex é essa placa de fundo da gaveta. Mas você consegue comprar também em lojas de artesanato e geralmente o valor é mais ou menos uns R$5. Mas você não precisa comprar a placa de Eucatex, você pode fazer de papelão. Inclusive aquele papelão da caixa de leite, você abre ele e dá para fazer com ele mesmo. Você vai precisar também de cartolina. Eu usei cartolina preta, também comprei uma vermelha e uma amarela
e fiz no formato de uma Bíblia para o visual, para ficar mais atraente visualmente para os alunos, né? Depois eu forrei com papel contact. A gente chama isso de quadro de papel contact. Para escrever nele, você vai precisar daquele canetão de quadro, não pode ser outro tipo de canetinha. Você vai escrever, vai memorizar com seus alunos. No final da aula é só você passar um paninho ou apagador de quadro e você vai conseguir limpar ele completamente e vai poder usar em outras aulas para escrever versículo, fazer dinâmicas com seus alunos. Vai ficar muito bom e vai ser versátil, você vai poder usar várias vezes. A dica de memorização. A nossa revista, ela traz a seguinte dica. Você vai escrever o versículo menos os verbos. E aí você vai colocar esse pontilhado como eu fiz, com a quantidade certinha de letras de cada palavra. Você vai dividir a sua classe em 2 grupos e cada grupo vai ter a oportunidade de escolher uma letra. E aí você vai formando os 3 verbos. Você pode fazer um de cada vez ou os 3 ao mesmo tempo. Vai fazer como você achar mais interessante. Ao final, quando eles tiverem completado tudo, você vai ler com eles para que eles memorizem. Eu trouxe outra dinâmica para vocês. Para tornar esse momento da memorização mais alegre, mais divertido, você pode estar fazendo com eles a dinâmica do jogo das casas numeradas. Para fazer esse jogo das casas numeradas ou a dinâmica das casas numeradas, você vai precisar de um dado. Eu trouxe esse dado num tamanho maior, mas se você não tiver, você pode estar usando um pequeno também. Você vai precisar também de folhas de ofício, mas essas folhas de ofício, elas não precisam ser folhas novas. Você pode reutilizar uma que você tenha impresso alguma coisa de um lado, ela só precisa estar limpa de um lado, o outro pode estar escrito, tá? Você vai escrever números de 1 a 6. Aqui não vou conseguir mostrar todos, mas tem números de 1 a 6. E você vai precisar de um rádio e de um CD de hinos. Se você puder, coloque esses hinos que eu indiquei, que são os hinos do tema do trimestre, que são os hinos do tema da lição, que envolve, né, o tema da lição. Se caso a sua classe você tiver mais do que 6 alunos, porque cada papel desse equivale a um aluno seu. Se você tiver mais do que um aluno, você vai repetir os números, mas não pode passar de 6, escrever mais do que o número 6. Não pode ter o número 7, 8, 9. Você vai repetir os números, 2 vezes o número 1, 2 vezes o número 2. Se você tiver menos alunos, você vai escrever em cada folha de 1 até 6. Mesma coisa, só não vai repetir os números. Você vai precisar também de uma fita durex ou fita crepe, aquela que você tiver, e você vai fixar eles no chão da sua sala, aleatoriamente. Não vai colocar 1, 2, 3. Vai misturar os números, vai colocar eles compassados. E como é que vai funcionar? Você vai soltar o hino e vai deixar os seus alunos andando perto das folhas, por cima delas, não tem problema. E quando você parar a música, eles vão para cima de uma dessas folhas aqui, de um dos números. E daí, então, você vai pegar o dado e vai dar para uma das crianças. E eles vão jogar. Conforme o número que cair, vamos supor que caia aqui no número 3. A criança que estiver sobre o número 3 vai ler o versículo da nossa lição de hoje. Se tiverem mais crianças, né, que você repetiu o número 3, vamos supor, e tem 2 crianças, uma em cada folhinha, né? Os 2 vão ler ao mesmo tempo. Ah, mas e quem não tem alunos, 6 alunos na classe, o que vai fazer? Se cair um número que não tem nenhuma criança sobre ele, todos vão ler juntos. Aí você vai proceder dessa forma. É uma dinâmica que eles gostam bastante, eu tenho certeza que os seus alunos vão amar e eles vão acabar repetindo o versículo e vão memorizar ele. Para a explicação do nosso versículo, eu também recomendo que você faça uma dinâmica com eles para a explicação do nosso versículo. Você vai escrever ele num papelzinho, como eu fiz aqui, vai enrolar. Eu coloquei essa fitinha, mas você não precisa colocar, pode botar só uma fitinha durex para que ele não abra. E você vai explicar para a sua classe que você vai esconder esse versículo em algum lugar. Só que você vai escolher um júnior, um aluno seu, e essa criança não vai poder ver aonde você vai esconder. Só o restante da classe vai poder ver. E aí, como é que esse aluno vai ter que encontrar esse versículo aqui? Como é que ele vai fazer para encontrar? Ele vai seguir as orientações dos colegas dele. E essas orientações vão ser através de palmas.
Quando ele chegar perto do versículo, os colegas vão bater a palma bem forte e rápido, bem forte e rápido. Se ele se afastar, as palmas vão ficar lentas e fracas, até que ele consiga encontrar. Ele encontrando o versículo, você vai chamar a sua classe para perto de você e vai explicar o porquê dessa dinâmica. Você vai explicar para eles a importância que as palmas tiveram para que esse aluno encontrasse. Você vai dizer que graças às palmas, ele conseguiu se orientar e chegar ao teu versículo com mais facilidade. E da mesma forma é a nossa vida com Deus. Se nós seguirmos os ensinamentos da palavra de Deus, nós seremos grandemente abençoados, não só aqui na terra, mas também no porvir. Porque somente obedecendo, seguindo as orientações do que está na Bíblia Sagrada, é que nós vamos chegar no céu. E daí você vai incluir também o versículo da nossa lição. Você vai dizer que quem escreveu esse versículo foi o apóstolo Paulo, dirigido à igreja que estava em Filipe. E ele estava orientando eles, que eles tinham que obedecer, eles tinham que botar em prática aquilo que ele tinha ensinado com palavras e com o testemunho dele. E só assim eles seriam abençoados e teriam sempre o nosso querido Jesus junto deles, que é isso que a gente quer, Jesus perto da gente. Então nós precisamos ler, ouvir a palavra de Deus e praticá-la em nossas vidas. Para o momento, a hora da história, né? A nossa lição de hoje, ela não tem uma história bem detalhada, mas ela menciona o apóstolo Paulo, que eu fiz desse jeitinho aqui, e também Timóteo, que são os dois personagens principais da nossa aula de hoje. Eles foram feitos com o papel colorido Canson e eles foram colados em uma sacola de papel. E assim a gente consegue colocar eles em pé, você consegue colocar eles sentadinho na mesa, e aí você vai apresentar, como diz a lição, o apóstolo Paulo às crianças. Ele foi um grande homem de Deus, ele foi um dos maiores missionários, que ele foi chamado para pregar para os gentios. Aí você vai apresentar também Timóteo. E a nossa lição, ela fala para a gente que o apóstolo Paulo estava preocupado com Timóteo, que era um de seus discípulos, né? Foi o apóstolo Paulo que ganhou ele para Jesus. Então, ele escreveu uma carta, e você vai dizer para os seus alunos que nos tempos bíblicos, naqueles tempos, as cartas não eram escritas como elas eram agora, colocadas no envelope, elas eram escritas em rolos, mais conhecidas como pergaminhos. Então, aqui eu coloquei todo o texto da lição e imprimi, que são as palavras de Paulo dirigidas a Timóteo, e também fiz o mapa da primeira viagem de Paulo. É um mapa bem simples. Eu espero que dê para vocês verem ele mais ou menos. Eu desenhei nesse papel mesmo, que é o papel craft, ou papel pardo, como muita gente conhece. Pintei com tinta guache essa parte azulzinha e escrevi com canetinha. Só para eles verem qual foi o trajeto da primeira viagem de Paulo, tá? E daí você vai mostrar para eles. Você pode fazer um pouco diferente do meu. Você pode colocar primeiro o mapa e depois o texto bíblico, né? A mensagem de Paulo para Timóteo. Você pode alterar a ordem, tá? Esses aqui são os visuais para a nossa aula de hoje. O bom desse visual é que você consegue colocar dentro dele os outros visuais. Você consegue carregar. Então, Paulo escreveu para Timóteo. É um visual que não é para se tornar um visual muito caro, você consegue fazer ele. E essa sacola aqui são sacolas de loja. Com certeza você deve ter na sua casa uma sacola de papel dessas. Então não vai ser algo difícil para você fazer. Os moldes desses personagens vai estar todo no material de apoio. Você vai poder imprimir. Essa ideia desse visual aqui eu peguei com a Prof. Mara Melnick. Ela tem um canal no YouTube muito bom para quem trabalha com crianças e justamente ela ensina a fazer visuais a partir de material reciclado. Então é muito bom. Dê uma olhadinha no canal dela que eu tenho certeza que você vai gostar. Então esses são os visuais para a nossa aula de hoje. Quando você terminar de contar a história, você vai se utilizar de uma Bíblia.
Eu fiz essa Bíblia aqui de EVA, é uma caixa de sapato forrada, mas se você não tem como fazer, você pode usar a sua Bíblia mesmo. Eu fiz assim porque dentro dela tem 3 objetos que a gente vai usar para reforçar o tema da nossa lição, a importância, por que eu preciso ler a Bíblia. Então, através desse visual aqui, você vai reforçar isso. Dentro dela, eu coloquei um espelho, aqui não é um espelho de verdade, mas você vai usar o espelho que você tem em casa, o espelho pequenininho, às vezes tem carteiras que vem no espelho, você vai pegar aquele, mas que seja um espelho de verdade, que o seu junior quando olhe, é um espelho, ele precisa entender que é um espelho. Além do espelho, você vai precisar de uma lanterna, essa é a que eu tinha em casa. Se você não tem nenhum tipo de lanterna em casa, pegue uma lâmpada que você tenha, tá? Então vai precisar do espelho, da lanterna e você também vai precisar de um mapa. Esse mapa aqui é um mapa de um livro velho que eu tinha de geografia. Você pode usar o mapa da sua cidade, o mapa do seu estado, o mapa do Brasil, o mapa do mundo você pode usar, mapa de rodovias, qualquer mapa que a criança olhando, isso é um mapa. Por quê? Porque você vai perguntar para elas, você vai mostrar para elas o espelho e vai dizer para elas assim, para que serve o espelho? E eles vão dizer, né? É pra gente ver o nosso reflexo, ver como é que tá o cabelo, ver se eu tô arrumado, se eu não tô arrumado. E vão falando, você vai deixando eles falar. Depois você vai perguntar do segundo. Pra que serve mesmo uma lanterna? Prof, quando tá no escuro a gente acende a lanterna para poder ver, para não tropeçar, para não cair. Aí o mapa para que serve? É pra gente saber onde ficam os lugares, ou como é que eu vou fazer, por onde que eu vou ter que passar para chegar em um determinado lugar. Eles vão dar as definições desses 3 objetos aqui que você vai usar. No final, você vai novamente mostrar a Bíblia, que pode ser a sua Bíblia mesmo, de uso pessoal, e você vai dizer que, assim como o espelho, a Bíblia, ela reflete o que está certo na minha vida e o que está errado na minha vida. E vai me mostrar para que eu possa consertar aquilo que está errado e melhorar cada vez mais aquilo que eu tenho acertado, aquilo que eu tenho feito que é da vontade de Deus. Ela também pode ser comparada com a lanterna. Muitas vezes a gente está em situações que a gente não sabe que caminho que eu devo tomar, que decisão, qual decisão que é certa, qual que é errada. A Bíblia, ela clareia o nosso caminho, ela clareia o nosso entendimento, ela diz por onde eu vou conseguir, eu vou passar sem que eu tropece, sem que eu saia da presença de Deus. Então ela vai me dizer como eu devo proceder em determinadas situações. E como mapa, ela me aponta como o caminho que eu vou trilhar para mim poder chegar no céu, que esse é o objetivo de todo cristão. Nós servimos a Deus com o objetivo de chegar no céu. E aí você vai dizer para eles, vai perguntar para eles qual o personagem bíblico que você mais gosta, por que você gosta desse personagem, converse com eles e mostre para eles o quanto é importante nós lermos a palavra de Deus, o quanto é importante a gente obedecer o que está escrito aqui. Esse não é qualquer livro, aqui não tem histórias de ficção. Tudo que está escrito na palavra de Deus é real, de fato aconteceu. São palavras verdadeiras e são palavras de vida eterna. É a boca de Deus falando conosco. E aí você vai continuar, vai conversar com eles e à medida que as dúvidas forem surgindo, você vai respondendo aos seus alunos, tá certo? Os subsídios para as atividades extras, né? Que como todos que trabalham com a revista da CPD sabem, a revista ela nos traz atividades para trabalhar com nossos juniores, mas é interessante você trazer algo diferente para eles. E essas atividades da revista eles fazem em casa. Então, o primeiro subsídio de atividade nosso, você vai fazer a brincadeira do verdadeiro ou falso com seus alunos. O que você vai precisar para fazer essa atividade? Você vai fazer afirmações falsas e verdadeiras a respeito da lição, da história que você contou. Você pode usar também essa parte que você fez da Bíblia, com o espelho, com a lanterna, com o mapa, sobre o versículo, o tema. Então você vai fazer várias afirmações verdadeiras e falsas. O que mais que você vai precisar?
Você vai precisar de bolinha de ping-pong. Essas que eu tenho aqui não são bolinhas de ping-pong. Elas são aquelas bolinhas daqueles roll-ons que a gente usa, desodorante. Então, quando ele termina, a gente abre do ladinho e retira ela fora. Daí, assim, eu não preciso ficar comprando as bolinhas. Nessas bolinhas, você vai escrever os livros que tem na Bíblia, tanto do Novo quanto do Velho, e procure não repetir. São 66 livros, então vai dar para escrever todos, se você quiser. Também você vai precisar de uma caixinha para colocar eles dentro. Se você não quiser usar as bolinhas de ping-pong, você pode sim estar usando os palitinhos, né? Aqui eu trouxe até alguns, mas não vou conseguir mostrar todos. Então, da mesma forma, você vai escrever os livros da Bíblia nos palitinhos. Eu não escrevi diretamente neles, eu escrevi num papelzinho e colei, porque eu sempre gosto de fazer uma coisa que depois eu possa reutilizar. Então, se eu quiser usar para uma outra coisa, eu só tiro o papelzinho aqui e dá para mim fazer outra coisa com esse palitinho, com essa bolinha. Não fica só restrito para esse tipo de atividade. Então, você pode usar tanto o palitinho quanto a bolinha de ping-pong. Também uma caixinha para você poder colocar dentro. Você vai precisar de plaquinhas. São feitas também com o palitinho. Você pode usar o EVA para fazer essa bolinha. Ou você pode usar também cartolina, papel Canson, aquilo que você tiver em casa. De um lado, você vai colocar vermelho e vai escrever a letra F de falso. No outro, você vai colocar verde e V de verdadeiro, tá? Você vai fazer vários palitinhos desse aqui e com a plaquinha junto, tá? E como que vai funcionar essa atividade? Você vai dividir a sua classe em duplas. Vai colocar todos à sua frente, as duplas todas. Você vai colocar uma mesa, você vai ficar atrás da mesa com as afirmações. À sua frente vai ficar a caixinha com as bolinhas, com os nomes dos livros da Bíblia. Você vai dar para cada dupla uma plaquinha dessa. Também é importante que, se você usar a bolinha de ping-pong, ou mesmo se você usar o palitinho, que você forneça para eles uma caixinha ou um copo descartável de plástico, caso você use o palitinho. Você vai pedir, ou você vai sortear, ou vai pedir para eles tirarem para o ímpar para ver qual dupla vai começar primeiro. Decidido isso, a dupla que for escolhida, que for sorteada, um participante vai ficar aqui na frente, perto de você, perto dos outras duplas também. O outro vai ficar com a plaquinha e vai para o fundo da sala. E você vai fazer a afirmação. Se ele achar que é falsa, ele vai levantar a plaquinha mostrando, esse aluno que está no fundo, né? Mostrando o falso. Se ele achar que é verdadeira, vai mostrar o V de verdadeiro. Os que estão aqui na frente, inclusive a dupla dele, não vão poder virar para trás para soprar a resposta. Eles vão ter que ficar caladinhos. E essa criança que está lá atrás também não vai falar verdadeiro, falso, não, só vai mostrar a plaquinha. Se tiver acertado, ele vai voltar à frente e vai pegar duas bolinhas dessa com dois nomes dos livros da Bíblia e vai levar lá para sua dupla e colocar no potinho, no saquinho ou no copinho plástico. E você vai fazer isso com todas as duplas, um por vez. Terminou as bolinhas, terminou as afirmações, você vai para a segunda parte da brincadeira. Nessa primeira parte vai ganhar a dupla, claro, que tiver mais bolinhas. Agora, nessa segunda parte vai funcionar assim. Você vai chamar uma dupla por vez e vai pedir para que eles leiam que livro que eles tiraram. Vão ler só um de cada vez. Você vai fazer com a primeira dupla, eles vão ler uma, passa para a segunda, essa dupla vai ler também um. Então, eles vão chegar na sua frente e vão ler, Salmos. E daí, na sua mesa, você vai colocar ou uma caixa, ou um plástico, ou esses pratinhos aqui descartáveis. Vai estar escrito Novo Testamento num e Velho Testamento no outro. Pode trocar a ordem aqui, que primeiro vem o Velho, depois vem o Novo. Então, a criança vai chegar na sua frente, vai ler o livro que está na bolinha dele, e você vai perguntar, Novo ou Velho? E ele vai responder. Se for o livro de Salmos, aí ele vai dizer Velho Testamento, então ele vai deixar com você. Mas se a criança errar, Novo Testamento, você vai fazer um risquinho vermelho e vai devolver a bolinha e essa dupla não vai ter uma segunda oportunidade, vai ficar com a bolinha.
E assim você vai fazendo com todas as duplas. Vai vencer nessa atividade a dupla que não tiver nenhuma bolinha ou que tiver menos bolinha. Porque daí isso vai significar que eles acertaram mais nessa segunda parte da atividade. É muito bom a gente frisar sobre os livros da Bíblia. Nessa idade, eles precisam conhecer quais livros são do Novo, quais livros são do Velho. Eles precisam ter essa noção. Então, essa é o primeiro subsídio de atividade para a nossa lição. O segundo subsídio, ele é bem semelhante. Você vai fazer tirinhas com os nomes dos livros da Bíblia. Todas as tirinhas vão ser da mesma cor. Se você escolher vermelho, vão ser os 66 livros de vermelho, tá? Não importa se é novo ou se é velho, todos vermelho ou todos azuis, a cor que você quiser. Eu fiz de EVA, mas você pode fazer também de cartolina, tá? Depois, você vai fazer um segundo desse daqui com todas as abreviações, todas as siglas dos livros da Bíblia. Então, vai ter um com o nome e o outro com a abreviação. Você vai colocar em envelopes para os seus alunos. Aqui eu coloquei no saquinho plástico para vocês poderem ver, mas para os alunos você vai colocar dentro de envelopes. Você vai escolher se vai dar 10 para cada grupo, para cada dupla. Você que vai ver como é que vai fazer. Procure não repetir, para que eles não possam pedir ajuda um para o outro. Eles vão ter que pedir ajuda só para a Bíblia nesse caso, tá? E o que eles vão fazer? Eles vão montar na mesa, que eu coloquei numa folha para que você possa ver, mas eles vão montar em cima da mesa mesmo, porque se eles colarem, você não vai poder mais usar essa atividade, porque vai ficar colada no papel. Então, só peça para que eles montem em cima da mesa. Então, eles vão colocar o livro com a abreviação, a sigla certinha do livro. Em cima vai estar escrito Velho Testamento e Novo Testamento. Eles vão ter que separar os livros. Você vai proceder dessa forma. Você vai dar quantos livros você quiser para cada dupla ou cada grupo. Eu acho muito interessante e importante que a gente incentive eles realmente a aprender quais são os nomes dos livros. Ainda mais que a nossa lição, justamente, o objetivo dela é incentivar que o aluno ele aprenda, obedeça, que ele leia a palavra de Deus. Então, querido professor, esses foram as nossas dicas, os nossos subsídios para a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Se você tiver dúvidas, se você quiser dar sugestões, você pode entrar em contato conosco através do nosso site, que é www.ebd-blumenau.com.br. Todo o material que foi apresentado aqui, ele vai ser fornecido no nosso site em PDF, então você vai poder ver ampliado, mais de perto, vai poder ler sobre as dinâmicas, como fazer, o que vai precisar. Eu espero que realmente seja útil para você e desejo de coração que você tenha uma excelente aula com seus alunos e até a próxima.